Fala aí galera, tudo certo com vocês? Como vocês estão passando por essa quarentena prorrogada? Eu espero que vocês estejam passando bem, aproveitando ao máximo esse tempo para se dedicar ao Senhor principalmente. Esse é um tempo particularmente que tem me trazido muito temor, pois eu venho de uma rotina de muito corrida, onde eu mesmo dizia que não tinha muito tempo para fazer o que eu queria, principalmente a me dedicar aos estudos, ou à oração, ou ao meu instrumento, enfim. Uma das coisas que eu pedia muito a Deus em oração era tempo. E olha só, Deus me deu tempo. E isso me traz muito temor, porque agora eu preciso saber usar esse tempo com sabedoria. Imagine Deus olhando para mim agora e dizendo assim: André, você não me pediu tempo? Então tá, tome tempo para você, o suficiente para você fazer tudo o que você disse que faria caso tivesse. E aí, como eu fico nessa história? Você acha que não treme as pernas? Com certeza, isso me traz muito temor e eu oro muito a Deus para que Ele me dê sabedoria, como o salmista diz, me dê sabedoria para que eu saiba contar os meus dias. Minha oração nesse momento é para que Deus me dê sabedoria para que eu saiba contar o meu tempo, para que eu use ele da melhor forma possível, para buscar ouvir mais o coração de Deus, aproveitar esse tempo ao máximo e me dedicar a tudo que Ele quer que eu me dedique. Por isso, se você se inclui dentro desse grupo de pessoas que estavam pedindo tempo para Deus ou reclamando que não tinha tempo para buscá-lo, para orar, para ler a Bíblia, rapaz, que haja temor no seu coração, porque eu creio, se Deus está te dando esse tempo, se agora você tem tempo suficiente para fazer isso, faça, meu amigo, faça, porque de alguma forma Deus ouviu o nosso clamor. Mas beleza, galera, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que há um tempo atrás eu estava muito inquieto, me sentindo um pouco ansioso com a respeito das promessas de Deus para minha vida. E se você algum dia recebeu alguma promessa específica de Deus para sua vida, talvez você também já passou por isso, ou por esse momento onde os sonhos de Deus para sua vida passam a ser os seus sonhos. Então você vive em torno daquilo, então você se planeja em torno daquilo que Deus sonhou para você e um dia te prometeu. Não sei se você está conseguindo me entender ou se você já teve esse mesmo sentimento que eu. Mas se você olhar para mim e me dizer: André, eu não tenho nenhuma promessa de Deus para minha vida, então vá ler a Bíblia, porque lá existem muitas promessas de Deus para a sua vida, você só precisa ler. Mas a gente sabe que existe também aquelas promessas específicas que Deus muitas vezes libera sobre a gente, e é sobre exclusivamente essas promessas que me deixavam inquieto e um pouco ansioso. Mas recentemente, alguns dias atrás, o Espírito Santo me levou a uma palavra que Ele havia me ensinado lá atrás, que Ele havia me ministrado ao meu coração. Essa palavra, ela diz exatamente como aqueles que alcançaram a promessa de Deus agiram. E essa palavra está lá em Hebreus, mas não lembro o capítulo, eu vou pegar aqui para passar as coisas exatas para vocês. Hebreus, capítulo 6, verso 12. Ele diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdaram as promessas. E olha só, aqui a gente vê duas características que a Bíblia apontam daqueles que herdaram as promessas de Deus. Eles tiveram fé e foram pacientes. Mas não termina aí. Vamos alguns capítulos para frente. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 10, verso 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aqui o autor de Hebreus vai repetir paciência, mas ele vai acrescentar algo. Ele vai dizer que aqueles que alcançam a promessa, eles fazem a vontade de Deus, eles permanecem na vontade de Deus. Ou seja, essas duas passagens de Hebreus nos deixam claro que os que alcançaram a promessa tiveram essas três características: fé, paciência e fizeram a vontade de Deus. E aqui começa algo interessante, porque se Deus nos fala algo específico para a nossa vida, é claro que a gente precisa crer. Inicialmente a gente precisa ter fé.
e consequentemente a gente sabe que passa por um tempo de espera onde somos moldados por Deus, mas a gente esquece desse terceiro ponto, fazendo a vontade de Deus. Ou seja, quando eu espero o cumprimento da promessa de Deus, eu não espero de braços cruzados, esperando que algo milagroso aconteça do céu e faça tudo que Deus já pediu e já me ordenou a fazer. E é aqui que muitas vezes nós tropeçamos, porque nós sabemos que precisamos crer, nós sabemos que nós precisamos ter paciência para passar por esse tempo de espera, mas muitas vezes esquecemos que Deus deixou uma ordem para que nós sigamos a sua vontade. É necessário que nós permaneçamos em obediência na vontade do Senhor, daquilo que Ele propôs para nós nesse tempo. Porque talvez o meu erro e o seu seja nós esperarmos chegar o tempo de cumprimento da promessa para sermos fiéis, ou fazermos a vontade de Deus, ou fazermos aquilo que Deus quer ou espera que a gente faça agora. Sendo que na verdade o que nós precisamos é ser fiel agora, nesse tempo de espera, porque é certo que a promessa vai se cumprir, porque fiel é aquele que prometeu. Mas como nós estamos passando por esse processo, por esse caminho até o cumprimento? É aqui que está a essência do negócio. É nesse período que nós somos moldados de diversas formas por Deus, no nosso caráter, no nosso interior, e que nós precisamos ser achados fiéis. Porque é fato, vai acontecer. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, como diz a palavra. Mas como eu e você vamos chegar até lá? Por exemplo, eu me lembro de Josué e Caleb. Josué e Caleb receberam uma promessa de que entrariam na terra prometida quando estavam no deserto, muitos anos antes de alcançarem, entrarem na terra prometida. E a Bíblia vai dizer que quando chegou o momento de eles herdarem a terra prometida, ela vai pontuar que, por exemplo, Caleb vai dizer que a mesma fé, o mesmo vigor que ele tinha quando recebeu a palavra de Deus, continuava sendo o mesmo. Continuava sendo a mesma fé do início. Com certeza, Deus ordenou algo a mim e a você, para que nesse período a gente faça. Ah, mas o que, André, Deus ordenou? Está na palavra. Obedeça a Ele, ame a Ele sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e ame ao próximo, sirva aonde você está, cumpre aquilo que Ele já te designou para fazer. Não precisa ser algo mirabolante, específico, às vezes pode ser, mas Ele nos deixou ordenanças de sermos fiéis em todo o tempo. E principalmente nesse tempo de espera, até o cumprimento da promessa, é essencial que nós sejamos achados fiéis, porque é fato, a promessa vai se cumprir. Fiel é quem prometeu. Mas como nós chegaremos até lá? Como estamos passando por esse processo? E isso me fez refletir muito, olhando para mim mesmo, quando o Espírito Santo me lembrou dessa palavra, porque eu tenho isso no meu coração e eu oro muito pedindo isso a Deus, que Ele me conserve em fidelidade a Ele, em todo esse período, em todo esse processo, até que eu chegue ao lugar que Ele preparou para mim, ao lugar que Ele me prometeu. Então é isso, galera, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Essas são 3 características que eu encontro na Bíblia daqueles que alcançaram a promessa. Inicialmente é necessário que tenhamos fé, que creiamos na promessa que Ele nos deu. Tenhamos paciência para alcançarmos ela, porque nem sempre vai ser no nosso tempo e nem tão rápido assim. Mas em meio a tudo isso, nós precisamos permanecer fazendo a vontade dEle e não de braços cruzados. Beleza, galera? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então eu espero que de fato tenha edificado a vida de cada um. Se vocês curtiram, deixa um like. Se você não é inscrito, por favor, cara, se inscreva aí no canal. E também comente, eu vou gostar muito de ouvir e saber o que Deus ministrou ao seu coração. E é isso aí, até uma próxima. Fique com Deus e é nóis.